A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube, aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie. E a pergunta de hoje é sonambulismo. Sonambulismo é espiritual ou é físico? Irmãos, para a gente entender mais sobre esse assunto, a gente tem que compreender, né, todos os termos que envolvem este assunto. Primeiramente, o sonambulismo, irmãos, para a medicina, tá? Ele não é considerado uma doença física, tá? Mas um distúrbio do sono. Mas pode sim estar ligado à genética, que eles acreditam que pode estar ligado à genética, né? Como foi observado aí muitos casos de pessoas que têm isso na mesma família, tá? Segundo a medicina. Já espiritismo, segundo a visão do espírita, do espiritismo, eles trabalham muito com isso. E segundo aquilo que eles acreditam, é como se fosse uma independência do espírito, uma capacidade que a pessoa tem, uma aptidão de mediunidade de colocar o espírito em contato com os outros demais. Esse contato ele pode ser uma influência, né, ou ter uma influência com espíritos e forças negativas. Só para os irmãos entender, amém? Por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Porque tem várias linhas de raciocínio aí, só para a gente compreender. Mas como nós seguimos o raciocínio da Bíblia Sagrada, né? A gente vai pelo que está na Bíblia, não pelo que o médico diz, não pelo que os espíritas acreditam, né? Nós acreditamos naquilo que está na Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios 3:24 diz assim: quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Então, em Provérbios, já está nos declarando que quando nós nos deitamos para dormir, o nosso sono tem que ser suave. Uma vez que o nosso sono está sendo perturbador, tem algo estranho ocorrendo. E creiamos nós, né, que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, que tem algum distúrbio espiritual. Amém? Então, segundo a medicina, isso não é considerado uma doença, tá? É um distúrbio de sono, eles acreditam que é um distúrbio do sono e que pode estar relacionado à genética, pelo fato de muitas pessoas da mesma família ter esse mesmo problema. Nós vemos aí, para nós que somos espirituais, irmãos, nós compreendemos que quando uma doença se manifesta aí em muitas pessoas da mesma família, nós compreendemos que existe uma maldição hereditária, né? E eu quero trazer para vocês não só essa linha de raciocínio, tá? Mas também acerca da minha experiência que eu tive com o Senhor com relação a isso. Amém, irmãos? Por isso eu posso afirmar para vocês que o sonambulismo é totalmente espiritual, tá? A não ser que seja uma pessoa que tomou algum remédio que causa algum distúrbio neurológico e a pessoa foi dormir, tá? Ou então uma pessoa que consumiu bebida alcoólica e ela acorda e tem atitudes diferentes, né? Porque o álcool ainda está agindo no cérebro, né? No sangue, e é claro que essa pessoa vai ter algum distúrbio no sono, tá? Fora isso, irmãos, eu não vejo outra razão para declarar que o sonambulismo não seja espiritual, tá? Mas eu quero trazer para vocês a experiência que eu tive com a minha filha. Eu tenho uma filha que ela vai completar 13 anos em janeiro, irmãos. E eu vou contar a experiência que eu tive com ela. Irmãos, o que aconteceu foi o seguinte, né? Quando a minha filha, ela não tinha nem um ano ainda, ela era muito bebezinha, ela não sabia nem andar, né? Aconteceu algo no meu quarto, né? Aconteceu algo e eu vou relatar aqui para vocês, amém? Glória a Deus. Irmãos, o que aconteceu foi o seguinte. Naquela época eu me lembro de estar deitada na cama, já era de madrugada, e eu acordei me sentindo mal. Sentindo mal, aquela sensação ruim, como se tivesse alguém ali, sentindo uma presença maligna no quarto, né? Tava eu, meu esposo estava do meu lado e a minha filha estava no berço, encostado na cama. E aí, naquele momento, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: eu senti quando alguém pegou na minha garganta e tentou me sufocar. E eu sabia que aquilo era espiritual, porque não tinha ninguém. Eu estava com os olhos abertos, não estava dormindo, com os olhos abertos, e eu vi, né, tudo preto, assim, porque a luz estava apagada, mas dava para perceber uma silhueta mais escura, né, do que
a própria claridade do quarto, que estava baixa. Então eu percebi que era um demônio, uma força demoníaca mesmo, que estava me enforcando, irmãos. E naquela época ele estava me sufocando, me enforcando, e eu não conseguia respirar. E eu tentava pedir ajuda, socorro, mas ele tapava minha boca, ele tapava minha garganta. E foi um desespero muito grande naquela hora, e na minha mente comecei a clamar o sangue de Jesus. Aí eu comecei a clamar, 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 e ele soltou. E aí, né, eu consegui chamar o meu esposo, né, que estava do meu lado. Eu acordei ele e eu falei que tinha alguma coisa acontecendo ali, que eu tinha sido atacada, que o demônio estava tentando me matar e que era para ele orar. E aí ele se levantou e na hora que ele veio para colocar a mão na minha cabeça, para fazer uma oração por mim, ele nem saiu de cima da cama, ele só virou e colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar, orar, orar e repreender e tal. E quando ele começou a orar, irmãos, eu fiquei toda arrepiada, sentindo uma coisa muito ruim ali, muito pesada no quarto, né? Eu senti que tinha uma coisa no quarto. E aí, quando ele terminou de orar, a gente ouviu gritos da minha filha, né? E os gritos dela, irmãos, tava longe, né? Ela não tava ali no berço. Eu não sei como ela saiu do berço, né? Então, eu só sei que ela começou a gritar e chorar, chorar com um choro de desespero mesmo. E naquele momento, né, a gente chegou lá para pegar ela, a gente acendeu as luzes, ela estava lá. Irmãos, minha filha não sabia andar, não sabia descer do berço. Ela não sabia. Ela foi arrastada mesmo dormindo. Ela foi arrastada do berço, ela foi tirada do berço por alguma força diabólica mesmo e ela foi levada, né, para outro cômodo da casa. Estava bem longe, não estava mais no quarto, ela estava no corredor já indo já para a cozinha. E ela começou a gritar e chorar, chorar, desesperada, aquele choro, sabe, irmãos, de desespero. Assim, eu conto com entusiasmo isso, porque no dia, né, foi assim, uma agonia muito grande, né? A gente foi lá, pegamos ela e estava extremamente assustada. A gente começou a orar na casa, repreender, repreender. E a gente foi se arrepiando, e aí saiu aquilo. Irmãos, eu só sei que passado um tempo, a minha filha começou a ter problemas no sono. Ela começou, enquanto estava dormindo, ela começou a falar, ela começou a conversar no sono. Foi passando os anos e isso foi começando a ficar muito mais corriqueiro. Isso começou a acontecer várias vezes, né? Quase todas as noites, começou a acontecer assim, constantemente. Ela foi crescendo e toda noite era isso. Ela ia dormir, aí de madrugada ela acordava, ela sentava na cama, ela começava a conversar. Às vezes eu chegava lá no quarto, ela estava com os olhos fechados, outras vezes ela estava com os olhos abertos. Só que ela não estava consciente, eu conversava com ela, ela não tava, ela estava totalmente assim aérea, sabe? E no outro dia você perguntava para ela o que tinha acontecido, ela não se lembrava de nada. Então aconteceu situações bem estranhas na minha casa depois disso, né? Conforme foi passando os anos, aconteceu coisas bem estranhas, então eu tinha que trancar a porta do quarto, eu tinha que tomar um cuidado com ela, qualquer barulhinho eu tinha que me levantar e ver, porque aconteceu dela estar em sonâmbula e ela pegar a faca e eu perguntar para ela o que ela ia fazer com aquela faca, né, tentar levá-la para cama, tal, tirar a faca da mão dela, e ela disse que ia cortar a carne, cortar não sei o que lá, e assim, quem tá em sonâmbulo, né? Quem tá passando por isso, irmão, você não pode pegar a pessoa e chacoalhar ela e assustar ela. A pessoa pode despertar na hora, né? E a pessoa pode tomar um susto e isso pode ser algo bem ruim, né? Bem traumático. Então, já aconteceu várias coisas, né? Como uma vez ela desceu as escadas, ela foi parar lá embaixo na casa da minha sogra. E aí, quando eles viram, ela estava lá no quarto deles, ela desceu a escada dormindo, irmãos, uma escada imensa, né? Da outra vez ela foi no banheiro, ligou o chuveiro dizendo que ia tomar banho, ela estava, irmãos, dormindo, ela dizendo que ia tomar banho de roupa. Assim, teve algumas situações até engraçadas, né? Porque ela se levantava e começava a rir do nada e começava a falar e falar nomes de pessoas e conversar. E teve outras situações que dava bastante medo também, porque a expressão dela mudava, ela andava pela casa, ela pegava objetos, ela sentava na cama, ela conversava. Você olhava para ela assim, irmãos,
Era uma coisa tão estranha e chegou um tempo, irmãos, que eu não aguentei mais essa situação, porque isso acontecia quase todas as noites. Eu colocava a cadeira assim na porta do quarto dela, porque eu sabia que ela ia acordar, e ela, quando ela encostasse na cadeira, a cadeira ia fazer barulho, e eu ia acordar, ia poder ir lá, né, pegar ela e levar ela até a cama. Irmãos, e como, né, eu levei ela no médico, e o médico falou, tem que levar no psicólogo, e se der um problema de de médico, tem que levar no psicólogo, tem que levar no psiquiatra, tem que tratar isso, se é um problema, não sei o quê. Falou tanta coisa, encheu minha cabeça na época, né? E na época, irmãos, eu não tinha toda essa intimidade que eu tenho com Deus hoje, né? Na época eu não guardava essa doutrina, então eu não tinha tanta espiritualidade, eu não conseguia compreender muitas das coisas concernente ao mundo espiritual, né, irmãos? Então eu fui na conversa do médico, né? E aí marquei psicólogo para ela, irmãos, e aquilo foi me trazendo uma angústia, e Deus foi trabalhando no meu coração, e Deus foi dizendo ao meu coração que aquilo não era físico, que aquilo era espiritual, que era um demônio que tinha arrastada lá da cama, e Deus me fez lembrar disso que aconteceu quando ela era pequena, quando era um bebezinho, né? E Deus falou que era para mim começar a orar com ela antes de dormir, que era para mim incentivar ela a jejuar. Isso ela já estava, acho que com uns 9 anos, né? E o Senhor falou que era para mim conversar com ela, que era para mim incentivar ela a ler a Bíblia. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a orar com ela, comecei a orar com ela antes de dormir, colocar ela para ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia junto com ela, comecei a cantar hinos da harpa junto com ela, sabe? Eu comecei a incentivar ela, assim, ter uma vida com Deus, uma vida espiritual realmente com Deus, irmãos. E isso foi, assim, diminuindo até que não aconteceu mais, né? Ela começou a fazer, eu sei que ela só tinha 9 anos, mas ela começou a jejuar, né? Pouquinho tempo, só algumas horas, ela começou a orar comigo nas madrugadas, ela começou a realmente buscar, né, de Deus, porque isso chegou um momento que isso começou a perturbar também a vida dela, né? E graças a Deus, né, mediante isso que nós fizemos, as orações, os jejuns, a leitura da palavra, eu orava junto ali com ela, eu colocava a mão sobre a cabeça dela, eu orava com ela, expulsava aquilo, né? E graças a Deus, né, minha filha foi liberta disso. Nunca mais ela teve, nós não precisamos mais voltar a médico, nem mais correr atrás de psicólogo, nem psiquiatra, porque eu sei que eles iam indicar remédios, né, fortíssimos aí para ela dormir, e aí ela ia ficar só dormindo, e eu não queria que a minha filha ficasse dependente. Então isso daí, né, é um alerta, irmãos, para vocês, né, principalmente crianças, né, que vocês tomem cuidado com os seus filhos, que vocês vigiem quanto a isso, quanto a essas coisas, quando seus filhos se disseram que está com medo de dormir sozinho, que tem alguma coisa no quarto, irmãos, acreditem, porque verdadeiramente, sabe, irmãos, os demônios, eles agem na vida das crianças através de desenhos animados, através de brinquedos, irmãos. Então, verdadeiramente, nós temos que vigiar quanto a isso, amém? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Se a palavra do Senhor fala que quando a gente deitar, o nosso sono será suave, ele nos garante que será suave. Então, se há alguma perturbação do sono, tem alguma coisa errada, né? E nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus o discernimento das coisas, né? E não nos deixar enganar pelas coisas deste mundo, irmãos. Não é porque alguém tem um título aí, tem um certificado de medicina, de psicólogo, de psiquiatra, que essa pessoa ela tem toda a inteligência, todo o entendimento do mundo. Não quer dizer que essa pessoa está na razão, né? Como eu expliquei no início, cada um tem uma visão do que é o sonambulismo. E eu acredito fielmente que é espiritual, irmãos, pelo que aconteceu comigo, pela experiência que eu tive com a minha filha, amém? Então espero que este vídeo tenha servido de edificação espiritual para vocês, que Deus vos abençoe e vos guarde. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o sininho aí, ativa as notificações, né? Para que você possa estar recebendo aí os novos vídeos. Fiquem na paz do Senhor, Deus vos abençoe em nome de Jesus.